Olá, queridos! Professora Janaína Pacheco, e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o método de estudo da criminologia, conteúdo que é cobrado aí em prova, né? Nós precisamos ficar atentos, mas eu tenho uma dica super especial quando nós falamos de método de estudo. Vocês precisam lembrar sempre do mnemônico BISE. Professor, e por que esse mnemônico ganhou a letra A aqui? Ganhou a letra A no ano de 2023, no último concurso, o qual a VUNESP trouxe o método analítico para o contexto de prova, né? Até coloquei esse apontamento aqui, conforme a VUNESP. Então, pessoal, agora nós acrescentamos aqui o A. Então, nosso mnemônico mudou um pouquinho, passou de BISE para BISAI. Então, toda vez que você vê numa prova a palavra método, ela é palavra-chave. Então, você precisa circular aqui ela como palavra-chave e procurar nas alternativas aí o BISAI, tá? Vou falar rapidamente aqui para vocês qual é a importância do método de estudo. Pessoal, toda ciência, ela precisa possuir duas coisas para ser considerada uma ciência: objeto de estudo e método de estudo, ok? Quais são os objetos de estudo da criminologia? O crime, o criminoso, a vítima e o controle social. Logo, eu estudo os meus objetos a partir do método. Essa frase aqui que eu trago no livro, já iniciando aqui, introduzindo o assunto, o método, é uma frase que nós utilizamos para conceituar a criminologia. Tá? A criminologia é uma ciência biológica, interdisciplinar, sociológica e empírica, que estuda o crime, o criminoso, a vítima e o controle social, que são os nossos objetos de estudo. Então, eu me utilizo do método biológico para identificar patologias no indivíduo delinquente, seja patologia psicológica ou patologia psiquiátrica. Já o método interdisciplinar, ele me prova que para estudar criminologia, se utilizamos de diversas ciências, né? Então, existe uma integração, uma interação de ciências, ou seja, para estudar os nossos objetos que estão aqui, nós precisamos da medicina, da sociologia, da filosofia, de diversas ciências, matemática também, sim, estatística criminal é com base matemática. Então, nem coloquei todas aqui, biologia, tá? Já até coloquei os 3 pontos aqui para vocês saberem que são inúmeras ciências, o próprio direito, dentre outras, né, ciências criminais aí que nós utilizamos para entender aí o contexto de interdisciplinaridade dessa matéria. Nós também se utilizamos do método sociológico quando fazemos estudo dos fatores sociais que desencadeiam criminalidade, ou seja, o método sociológico estuda as sociedades em questão, ok? Então, nós sabemos que os estudos da criminologia deram início na sociedade europeia e, a partir do século XX, passa-se a estudar a sociedade norte-americana, ok? Nós já falamos isso também e quando eu terminar esse capítulo eu vou revisar isso com vocês, tá bom? E o método empírico de estudo. Empírico significa experimental, ok? Pegadinha de prova. Trocar o indutivo por dedutivo. Atenção, tá? O método experimental é um método indutivo, ou seja, a qual se induz a resposta é induzida e não dedutiva, e não é achismo. Logo, se eu faço uma experimentação científica, eu chego a uma conclusão através da observação, tá? Através da observação se chega a uma conclusão. Certo, pessoal? Então, essa é a aulinha de hoje, nossa aulinha de 5 minutos, coisa rápida para você ouvir aí o seu livro no seu carro e a qualquer momento. É isso aí, pessoal. Aguardo vocês na próxima aula. Até mais!